Nesta manhã eu quero falar sobre a obra de um verdadeiro evangelista. A segunda carta que Paulo escreveu para o pastor Timóteo foi uma carta de despedida, foi uma carta de tristeza, porque Paulo estava preso na cidade de Roma e ele sabia que o seu fim estava se aproximando. Quando ele escreveu a primeira carta para Timóteo, ele estava livre para formular os seus planos e as suas ideias, livre para se mover de um lugar para o outro. Mas agora o seu fim se aproxima. Por isso ele disse no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Todos nós, a menos que venhamos a morrer de um acidente inesperado, todos nós vamos saber quando o dia da nossa partida estiver mais próximo, quando realmente estiver se aproximando. O tema central da segunda carta de Timóteo se encontra no capítulo 4, versículo 2. O tema é exatamente este: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Por que Paulo enfatizou este tema? Ele sabia que muitos lobos iriam infiltrar a causa do evangelho e ficariam dentro das próprias igrejas. Ele sabia que não seria fácil para pastores como Timóteo permanecerem firmes à palavra de Deus. E por esta razão, ele disse: mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições. É necessário então, irmãos, que eu e você sejamos sóbrios, porque nós estamos vivendo dias difíceis. É muito difícil permanecer na palavra de Deus. É muito difícil ficar firme dentro da Bíblia. As coisas estão mudando muito rapidamente diante dos nossos olhos. Perguntei para o Dr. Bob Jones III, presidente da universidade onde eu estudei, o que eu poderia fazer para retribuir a bondade, o amor, o carinho que ele e a sua escola demonstraram para comigo. E ele simplesmente disse: se você quer retribuir tudo o que nós fizemos, fique firme dentro da palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não me pediu que promovesse a sua universidade. Ele não me pediu que enviasse novos alunos, mas apenas que permanecesse firme dentro da palavra de Deus. E é exatamente isto que Paulo está pedindo a Timóteo, através desta segunda carta. Fique dentro da palavra de Deus, não se desvie da palavra de Deus. Hoje eu prometi para os alunos do discipulado cristão que este é o objetivo do Templo Batista Maranata: ficar somente dentro da palavra de Deus. Meus amados irmãos, Deus colocou a Bíblia acima de seu próprio nome. Isso é muito sério. A Bíblia é maior que todos os nomes de Deus juntos. O salmista assim registrou: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o seu nome. Isso quer dizer que a Bíblia é maior que o próprio nome Jeová, o próprio nome Elohim, o próprio nome El Shaddai, o próprio nome Adonai e tantos outros nomes maravilhosos de Deus. A Bíblia vem em primeiro lugar. Por esta razão, a nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja tradicional, porque nós acreditamos na inspiração e na inerrância das Escrituras Sagradas. A Bíblia não é apenas um livro de referência, a Bíblia é a própria referência, amém, irmãos? Ela é a própria fonte de conhecimento e de toda autoridade. Paulo está propondo que a pregação da Bíblia é a missão principal da igreja. O verdadeiro cristianismo não é aquele que alimenta os pobres, ainda que isso seja importante. Não é aquele que prega cura divina, muito menos prosperidade financeira. A verdadeira igreja deve se ocupar com a pregação e a prática da palavra de Deus. Então vejamos em primeiro lugar, Paulo nos ensina o que devemos pregar. Que pregues a palavra. A palavra de Deus, não cura divina, não dons sobrenaturais, prosperidade financeira, milagres, política, mas que pregues a palavra.
Paulo usou um termo muito forte para convencer Timóteo da necessidade de se pregar a palavra. Ele disse: conjuro-te. Conjuro-te significa um mandamento religioso. Haja vista que quando o sumo sacerdote usou essa expressão para com Jesus, Jesus cedeu. Quando o sumo sacerdote usou essa expressão para com o apóstolo Paulo, ele cedeu. E agora essa mesma expressão está sendo usada para conosco, e nós cedemos também. Paulo está dizendo que precisamos pregar a palavra. Ele mesmo disse em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, e ai de nós, se não anunciarmos o evangelho. A palavra pregar é a palavra keruso no original grego, e significa proclamar as boas novas, proclamar boas notícias. Keruso foi usada em relação ao arauto, ao atalaia de Deus, que tinha que avistar o perigo antes de ocorrer e precisava avisar as pessoas, antes que fosse tarde demais. Certa vez nós passamos em frente a uma igreja, que não existe mais, mas que havia na Avenida Francisco Junqueira, e o nome da igreja, Igreja Evangélica da Boa Sorte. Igreja Evangélica da Boa Sorte. E naquela hora eu disse para minha esposa, se uma igreja depende da sorte, ela não acredita no poder de Deus, ela não acredita na soberania de Deus. A igreja não depende da sorte, a igreja depende de Deus. Amém, irmãos? Quem depende da sorte é quem joga na loteria esportiva, mas quem tem fé no Senhor Jesus Cristo depende do poder de Deus. Por esta razão, precisamos pregar a palavra de Deus. Primeiro, somente a palavra de Deus capacita o homem para a salvação. Todos nós que somos salvos aqui nesta manhã, nós fomos salvos pela e através da palavra de Deus. Não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo. Veja o que Paulo disse, e que desde a tua meninice, ele disse sobre Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isso quer dizer que alguém pode frequentar uma igreja evangélica ou não, e nunca ser salva, se naquela igreja não se prega a salvação, se naquela igreja não se prega o plano de salvação. Lembro-me de que quando eu testifiquei para a dona Icátia, que hoje já está no céu, ela e sua família já frequentavam uma igreja evangélica há 7 anos, mas eu perguntei para ela se ela possuía certeza de salvação, ela disse que não. Perguntei-lhe se alguém já havia lhe mostrado como ser salva, ela disse que não. Por 7 anos, fiel e participante dentro de uma igreja que nunca lhe mostrou o plano de salvação. Mas o que Jesus disse? Ele disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Em outras palavras, a salvação se encontra dentro deste livro, a salvação se encontra nas Escrituras, a vida eterna, ela vem da palavra de Deus, a salvação vem da pregação da palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque uma hora pessoas vão ouvi-la e pessoas vão ser salvas. Na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, igrejas evangélicas, batistas tradicionais se reúnem durante o inverno rígido, e elas recolhem aquelas pessoas desabrigadas, que se ficarem no tempo, irão morrer por causa do frio, e elas oferecem cama quente, comida quente para aquelas pessoas, mas depois de toda a refeição, os pastores dessas igrejas pregam a palavra de Deus para aqueles desabrigados, e muitos ali mesmo recebem Jesus Cristo como Salvador, e eles nunca mais vão mendigar o pão físico, porque eles receberam o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Pregues a palavra, porque só ela capacita o homem para a salvação. Em segundo lugar, Paulo ensina que só ela, a palavra, capacita o homem para o ministério. Para que o homem de Deus seja perfeito, que quer dizer completo,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, então, não só salva, como também transforma a nossa vida. Por esta razão, Paulo exortou Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na nossa igreja, o discipulado cristão de 8 aulas é um dos ministérios mais importantes, porque durante essas aulas, o aluno recebe alimento sólido da palavra de Deus, e eu garanto que muitos estão ainda na igreja, depois de muitos anos, por causa deste curso. Caso contrário, já teriam saído, já teriam desistido do caminho de Deus, mas a palavra de Deus foi enxertada na vida dessas pessoas de tal forma que agora, através da palavra de Deus, elas não conseguem mais abandonar o Deus da palavra. Que pregues a palavra é a missão de um evangelista. Mas o que pregar? A palavra. Agora Paulo ensina quando devemos pregar. Ele diz no versículo 2 que pregues a palavra instes. Instes significa permanecer no seu posto, não arredar pé de seu lugar. Timóteo, tempos difíceis virão, coisas estranhas irão acontecer nos últimos dias, e as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, não suportarão mais a verdade, mas fique firme no seu lugar, pregando somente a palavra, porque ainda haverá pessoas interessadas somente na palavra. A palavra instes também quer dizer que não existe nem boa e nem má hora para se pregar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, há tempo. Há tempo. É quando a oportunidade bate à nossa porta. É raro quando isso acontece, mas de vez em quando acontece. Na conferência passada, o Dr. Roger Peterson pregou cheio do Espírito Santo. Eu fiz o apelo, mas ninguém se manifestou para receber a Cristo. Mas depois do último amém, quando a igreja já havia sido despedida, 2 senhoras viram para trás e pedem ajuda da irmã Dalete para receberem Jesus Cristo como Salvador. Há tempo, há momentos, irmãos, ainda que raros, que a oportunidade vai bater a porta da nossa própria casa. Há tempo também significa quando ainda temos saúde, quando ainda temos disposição física e espiritual para fazermos a obra de Deus. Há tempo é quando nós ainda podemos agir, trabalhar e sermos frutíferos. Mas, se o crente depender e esperar que tudo esteja a 1000 maravilhas, ele nunca vai pregar a palavra de Deus. Por essa razão, Paulo também disse, fora de tempo. Fora de tempo. É quando não temos oportunidades, é quando não temos o tempo e nem a disposição para pregar o Evangelho. Isso sempre acontece conosco, e é por isso que precisamos saber quais são as nossas prioridades. Alguns anos atrás, eu estava me preparando para vir para Ribeirão Preto, eu estava em Goiânia, participar de um congresso de fundamentalismo bíblico. Faltando algumas horas para a minha viagem, eu recebo um telefonema de uma irmã da igreja, pedindo que visitasse um rapaz que estava entre a vida e a morte, no HDT, Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. Eu disse para aquela irmã, acho que não vou poder ir, eu estou atrasado, eu marquei de estar em Ribeirão Preto a tal hora. Mas Deus pressionou o meu coração e me perguntou quais eram as minhas prioridades na vida. E eu sabia que como evangelista, a minha prioridade é pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? E a oportunidade acabara de bater a porta da minha casa. Então eu liguei para o hospital, pedi permissão para visitar aquele jovem cuja doença era altamente contagiosa. Por isso ele estava no HDT. Eu entrei naquele quarto com a devida proteção e depois de 40 minutos, aquele rapaz, debaixo de lágrimas, recebeu Jesus Cristo como Salvador. E alguns dias depois, ele veio a falecer. Nós vamos ter que pregar a palavra de Deus fora de tempo, amém, irmãos? O profeta Jonas também pregou a palavra de Deus fora de tempo. Ele não queria pregar para o povo de Nínive.
ele não tinha vontade de pregar para aquelas pessoas, ele não tinha disposição para pregar, mas Deus o obrigou a ir, e toda a cidade se converteu. Fora de tempo também se refere aos tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, onde as pessoas não sofrerão mais a sã doutrina. Estamos vivendo nestes dias, mas devemos pregar a si mesmo. Às vezes parece que estamos pregando para as portas, parece que estamos pregando para as paredes, ninguém reage à pregação da palavra de Deus. Certa vez eu fui a uma igreja onde o pastor estava literalmente reclamando que ninguém fazia o que ele ensinava, ninguém fazia o que ele pregava. Faltava abrir a cabeça das pessoas e colocar os ensinamentos de Deus lá dentro. Ele estava frustrado, ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava pronto para desistir, e desistiu, largou aquela igreja. Mas é por isso mesmo que a Bíblia diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, que os outros desistam, mas o evangelista não desiste. Amém, irmãos? Portanto, não esqueçamos, meus amados irmãos, a obra de um evangelista é pregar a palavra de Deus quando? A tempo e fora de tempo. E em terceiro lugar, como devemos pregar? Paulo disse: redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E é isso que está faltando nos pregadores de hoje, é a longanimidade. Eu não espero ver frutos da noite para o dia, eu não espero ver frutos de uma semana para outra, de um ano para outro, mas eu sei que enquanto permanecer pregando a palavra de Deus, uma hora o Espírito Santo de Deus vai agir e vai mover na vida das pessoas. Redarguir significa reprovar, expor o erro e convencer o irmão ao arrependimento. Isso deveria acontecer todos os cultos da igreja, todas as mensagens, e deveria acontecer quando estamos lendo a Bíblia sozinhos também. Quando foi a última vez que uma pregação conseguiu nos redarguir e que toda a igreja estava no altar clamando pela misericórdia de Deus? Também repreender significa chamar a atenção ou admoestar a pessoa errada. Alguém me disse alguns dias atrás: eu vou à igreja, eu sou repreendida, mas eu vou assim mesmo porque vale a pena. Ainda bem. Imagina se você fosse uma igreja onde você nunca fosse repreendido, não estaria pregando a palavra de Deus. E exortar, que quer dizer confortar, orar, instruir, encorajar. Meus amados irmãos, eu nem preciso lhe perguntar, mas eu tenho certeza que nós encontramos nesta igreja todos esses requisitos da palavra de Deus. Paulo está ensinando Timóteo a pregar da seguinte maneira: primeiro, condenando o pecado. Já ouviu falar do pregador político? É aquele que prega o que as pessoas gostam de ouvir e não aquele que prega o que as pessoas precisam ouvir. No entanto, é impossível ser pastor do Novo Testamento sem pregar contra o pecado. Por quê? Porque a igreja é o sal e a luz da terra. Porém, não podemos apenas ficar condenando o pecado, A igreja precisa também confortar as pessoas. Por isso a palavra exortar, que significa exatamente isso: confortar, encorajar. Veja o que diz Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, que quer dizer culpa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de, diga alguém, mansidão, amor, carinho, longanimidade, paciência, olhando por ti mesmo. Não interessa o que aquele irmão fez, você é capaz de fazer igual ou pior, para que não sejais também tentado. Então esta deve ser a cultura de uma igreja neotestamentária. Quando alguém cai no nosso meio, nós ajudamos aquela pessoa a se levantar, ao invés de empurrá-la ladeira abaixo e acabar de matá-la e de destruí-la.
Precisamos amar a pessoa do pecador e fazer o nosso melhor para ajudá-lo. Em último lugar, por que devemos pregar? Paulo diz que precisamos pregar a palavra de Deus por duas razões. Primeira, por causa da nossa missão. Qual que é a nossa missão? Mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre a tua missão. A palavra evangelista simplesmente significa portador de boas novas. Portador de boas novas. Então, se os pregadores de hoje em dia continuarem competindo com os psiquiatras como conselheiros, continuarem competindo com os médicos como curandeiros, continuarem competindo com os políticos como oradores e continuarem competindo com os filósofos como especuladores, então todos esses especialistas do mundo podem dizer como eu e você devemos pregar, podem dizer como eu e você devemos agir, mas nós não estamos competindo com eles, nós estamos apenas sendo usados por Deus para pregar as boas novas de Deus. Nós não estamos preocupados em agradar aos homens. O pregador deve apenas pregar, assim diz o Senhor. Nada mais, nada menos. Alguém disse que a pregação moderna está causando vegetação na vida das pessoas e não consagração na vida das pessoas. Certo senhor de idade, trabalhador rural, membro assíduo da sua igreja há mais de 30 anos, foi a uma comunhão de pastores, e lá um dos pastores, muito erudito, estava dizendo para os demais que eles deveriam fazer um curso de agricultura. Na hora o velhinho levantou a mão e bradou: isso não, pastor, nós não estamos aqui na igreja para ouvir vocês pregando sobre agricultura, nós estamos na igreja para ouvir o homem de Deus pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? E é exatamente isso que precisamos entender, nós estamos na igreja para ouvir a palavra de Deus. Jesus não disse: ide pregai o impacto da música, ide pregai o impacto da cura divina, dos dons sobrenaturais, das obras sociais, mas ide pregai o evangelho. Esta é a primeira razão que devemos pregar, é a nossa missão. E em segundo lugar, por causa das heresias dos últimos dias. Heresias, divisão, falsa doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sã doutrina significa o ensinamento sólido, o ensinamento puro, cristalino, sem desvio da palavra de Deus. Comichão nos ouvidos é aquele desejo de ouvir novidades, é aquele desejo de ouvir notícias novas, acontecimentos espalhafatosos, é aquela coceirinha que dá nos ouvidos, que causa prazer em ouvir determinados tipos de assuntos. Fábulas são ficções, invenções humanas. E Paulo está dizendo que as pessoas iriam gostar de ouvir mais fábulas, ficções, mentiras, do que a própria palavra de Deus, do que a sã doutrina. Charles Spurgeon disse que o melhor elogio que ele já recebeu na sua vida partiu de um de seus inimigos. O inimigo escreveu que Charles Spurgeon não se movia, nem para a direita, nem para a esquerda, no seu ministério. Apesar dos avanços teológicos, ele ainda estava pregando a doutrina do primeiro século de Cristo. O que parecia ser uma crítica, na verdade, irmãos, era um elogio. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus quer de nós. Ele quer que estejamos pregando hoje o mesmo evangelho de 2000 anos atrás. Por que não devemos mudar a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Conclusão: por esta razão precisamos
fazer a obra de um evangelista, primeiro devemos pregar a palavra de Deus. Devemos pregá-la a tempo e fora de tempo. Devemos confortar o pecador, mas também pregar contra o pecado que prejudica tanto o pecador. Esta é a nossa missão principal. E devemos pregar a palavra de Deus por causa das heresias dos últimos tempos. Terminando, dentre vários conselhos, o apóstolo Pedro, ele nos dá um que é essencial para o sucesso da igreja. 1 Pedro 5, versos 2 a 3. Vamos nos colocar em pé e vamos ler juntos esta passagem. Diz assim, todos juntos: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não adianta pregar sem servir de exemplo. Vamos ser exemplo, vamos pregar, vamos ficar dentro da Bíblia. Ela é a palavra de Deus.